bom, sorriso no rosto. Deus é bom, quem não presta eu coiso, mas Deus, Ele é bom demais. Muito bom ter você aqui, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida. Você que trouxe sua Bíblia, por gentileza, abra sua Bíblia, livro de Gênesis, Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. Eu quero ler com vocês Gênesis 26, versículo de número 12 e 13. Graças a Deus. Quem já achou, diga glória a Deus. Aleluia. Gênesis capítulo 26, versículo 12 e versículo 13 diz assim: E semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços que o seu pai havia cavado. Até aqui está bom demais. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Gente, esses pequenos versículos ali mostram para nós e nos posicionam sobre a trajetória de um homem que está vivenciando algo novo. Está vivenciando algo que é inusitado, é diferente. E primeiro, que ele fazia parte do povo de Deus e agora ele está fora da terra dele, ele não está entre os judeus, ele está vivendo entre os filisteus. E só para nossa recordação, os filisteus é de onde vem Golias. Então, o fato dele estar ali já era motivo de uma briga, talvez uma guerra, ou simplesmente o fato deles serem expulsos dali. Só que é interessante que os filisteus permitem que ele fique naquele lugar. E o texto diz para nós que Isaque decide semear. E como um bom homem do campo, ele vai separar suas melhores sementes e vai semear. Só que o problema não é semear. O problema que Isaque encontra é que ele não está nas terras de Israel, ele está nas terras dos filisteus. E os filisteus, eles viviam no deserto. Então, quando ele decide plantar, ele passa por um processo que todo mundo aqui vai enfrentar, se é que já não enfrentou, em menor escala, maior escala. É como enfrentar o novo, como romper a barreira das coisas que estão sendo agora diferentes de como estávamos acostumados. Isaque, ele tem as sementes e ele tem uma única possibilidade como um homem do campo. Ele precisa plantar, e onde ele vai plantar, a terra não é boa. Na verdade, nem terra é areia. É necessário que ele tire areia, e tire mais um pouco da areia, para que lá embaixo, no fundo, ele ache algum resquício de terra, e então ele comece a plantar, porque ninguém planta na areia. E o extraordinário é que todas as vezes que a gente enfrenta o novo, todas as vezes que a gente está fora do nosso ambiente, no caso de Isaque, o ambiente dele era em Israel, ele está entre os filisteus. Só existe um jeito dele ser abençoado ou viver a palavra. É ele enfrentar o novo, é ele enfrentar o incerto, é enfrentar o que apareceu diante dele como uma nova prova, uma nova dificuldade, um novo desafio. E sempre que isso acontece, nós nos perguntamos: o que eu tenho que fazer para vencer esse algo novo, para que as dificuldades elas sejam mais facilmente vencidas por mim? Nós sempre achamos que tem que ter uma nova estratégia. E Deus, ele sempre age na simplicidade, fazendo com que você vença o que se apresentou como novo, fazendo aquilo que você sempre fez, que é permanecer firme na palavra. Todas as vezes que nós saímos da nossa comodidade, que nós saímos do que nós conhecemos, e nós começamos a enfrentar desafios,
que nos tiram a paz, que nos tiram o sono, nós nos perguntamos o que fazer. E sempre, sempre a resposta para algo novo será: enfrente o algo novo com a palavra do Senhor, fazendo e vivendo o que a palavra do Senhor fala para nós. Todas as vezes que a gente enfrenta algo novo, esse algo novo ele só pode ser duas coisas: ou é algo novo para bom, ou é algo novo para mal. É uma situação de honra, é uma situação de alegria, é uma situação de festa, é algo novo que você nunca vivenciou. Ou se já vivenciou, está vivenciando numa escala para bom. É tão diferente ser lembrado, é tão diferente ser honrado, é tão diferente chegar num emprego novo, é necessária adaptação, é tão estranho essa nova fase da vida que nós percebemos que as coisas parecem que estão fora do lugar, mas está sendo tão bom, então até é fácil de se acomodar. Agora, quando o novo que chega é para mal, ao invés de um emprego novo, é a ausência do emprego, é estar ou ser demitido. Não é o carro novo que chega, é o carro velho que está dando problema, só que agora não é mais os mesmos problemas que davam, que eram baratinho de resolver, agora são problemas novos. Como lidar com esse novo que chega, e quando esse novo que chega é algo que amedronta, é algo que nos acovarda, é algo que nos tira a paz, e que acaba por influenciar na nossa perspectiva de fé. Como continuar vivendo a fé, como continuar caminhando com Cristo, quando o novo que vem não é bom, seguindo a palavra, não fugindo da palavra. A única coisa que blinda você do novo, quando vem sendo mal, é o escudo da palavra de Deus. E para isso, nós devemos caminhar e praticar a palavra. Isaac, como homem do campo, ele só tem uma escolha: continuar fazendo o que ele sempre fez. E o que ele sempre fez foi ir ao campo e semear. Só que agora ele passa por um episódio onde a semente é boa na sua mão, só que a terra é muito ruim. E esse é o exato momento onde o que nós fazemos, o que nós alcançamos fazer dentro dos nossos domínios, dentro das nossas possibilidades, até aqui dá para eu ir. Agora, como é que eu vou mexer? Como é que eu vou alterar essa areia para que essa areia se transforme numa terra boa? O engraçado é que todas as vezes que a gente começa a pensar como sair dessa, como escapar disso, como sair desse mal, como fugir dessa situação, a gente sempre tenta achar uma saída, uma fuga mirabolante, algo, quando na verdade o que Deus espera de nós é que nós nos mantenhamos na posição de fé. Porque a fé que nós temos na palavra de Deus, ela é suficientemente capaz de alterar o novo ruim que veio para algo diferente a nosso favor. O que Isaac estava enfrentando não é o fato dele jogar a semente naquela areia e a semente não nascer e ele perder a semente. O que ele estava vivenciando é quando um novo chega e o novo é mal, o que eu faço com a minha fé, porque eu sei que a minha fé faz a minha semente ser boa. E a semente boa tende a germinar, escute isso. A semente boa tende a germinar em qualquer lugar. O problema da gente é que quando a gente está semeando em algo ruim, investindo em algo que demora para dar algum fruto, nós começamos a achar que a nossa semente, exemplo, oração, você está semeando oração para que a situação ruim mude. Nós tendemos a achar que a nossa oração não está funcionando, ou seja, nossa semente não é boa para transformar a terra. Então nós começamos a semear cada vez menos, cada vez menos. Todas as vezes que você se coloca e se opõe contra uma situação que é ruim dentro da sua casa. É lógico que você sabe que você deve semear. E a primeira semeadura do cristão é partir para a oração. Por quê? Porque falando não resolve. Dinheiro não resolve. Mudar no braço a mentalidade da outra pessoa também não resolve. Qual é o tipo de semeadura que você tem que fazer nesse campo ruim? Semeadura espiritual. E como é que você semeia coisas espirituais? Orando, falando com Deus, pedindo para que Deus transforme a areia, a terra infértil. E como Ele vai fazer isso? Usando a semeadura que você tem lançado sobre aquele lugar, sobre aquela pessoa, sobre aquele familiar, sobre aquela circunstância, sobre aquela doença, sobre as formas com que o inimigo usa para desestabilizar cada um de nós.
Isaac, ele está passando por esse confronto. Será que se eu semear, crendo que Deus tem um poder, Deus pode fazer a minha semente germinar num lugar onde até a terra é ruim? E aqui é interessante, porque ele tem apenas uma escolha para fazer. É ir para dentro da sua tenda, pegar o seu saco de semente e ir em direção ao campo, que não é um campo, é um deserto de areia. É ele levantar os céus, fazer uma oração e dizer: Senhor, na tua palavra, porque a tua palavra diz que se eu não me desviar nem para a direita nem para a esquerda dos teus mandamentos, o Senhor será sobre mim e fará a sua luz brilhar sobre mim como o sol do meio-dia. Ou seja, não importa se o lugar é ruim, não importa se o lugar é cheio de trevas, se o Senhor estiver em mim e eu andar na sua palavra, esse lugar vai resplandecer. Senhor, é o Senhor que diz na sua palavra que o Senhor multiplicaria a obra das minhas mãos. É o Senhor que diz na sua palavra que se eu não me desviar da sua palavra, o Senhor fala que o Senhor cuidaria de mim, da minha casa, dos meus filhos, até as gerações futuras. E a grandeza do Senhor é tamanha que, se você pegar, por exemplo, o livro de Êxodo, Deus fala que por amor aos seus filhos que andam no seu caminho, enfrentando desertos, Deus cuidaria até dos vossos animais. Cachorrinho, gatinho, passarinho. Não sei se você tem uns cavalinhos, umas vaquinhas. Quando Deus fala para a gente andar na sua palavra, é para a gente romper um certo paradigma. O que é paradigma? Paradigma é uma forma que está fixada em nós de pensar, e a gente pensa assim e pronto. Isso é um paradigma. Sabia que é um paradigma você dizer que a abelha voa? Você vai dizer: mas eu vejo a abelha voando. Pois é, mas é um paradigma para a ciência. Porque se for levantado todos os cálculos da aerodinâmica da abelha, a forma dela, o peso dela, a asa dela, não era para a abelha voar. Mas ela voa. E isso quebra todo o paradigma da ciência, porque a ciência, na matemática e no cálculo da razão, diz que não é para voar. E voa. O texto está dizendo para nós que a semente na mão de Isaac, sendo jogada na areia, deu fruto. O paradigma é: a areia não vai germinar, a areia vai matar a semente. Mas o paradigma é quebrado todas as vezes que você se movimenta, não por razão, não por lógica, mas sim pela palavra. Porque o que movimenta e muda e transforma a área, o ambiente, a pessoa, é o poder da palavra, é a semente. A palavra é a semente. É por isso que o livro de Tiago, ele fala o seguinte: que com a tua boca você tem o poder de incendiar uma floresta. Por quê? Você está usando palavra. Falei para a dona Genil essa semana. Falei assim: ô amor, terceira ou quarta vez já que você fala: esse mês está apertado, esse mês está apertado, esse mês está apertado. Falei assim para ela: terceira ou quarta vez que você falou isso. Vamos experimentar falar. Vamos receber um dinheiro de alguém? Será que alguém tem alguma coisa para nos pagar? Será que alguém está nos devendo? Será que alguém, alguma coisa que ficou para trás? Será que essa pessoa lembra agora e chega com o piquezinho? Irmão, recebeu 2 piques essa semana. Está tudo errado, está fora do comum. O novo está chegando e é para mal. O que você faz? Você para de semear, porque a terra não é como eu esperava, então você não vai semear? O que modifica a terra é a semente, mas a semente na sua mão morre se você não semear. É o Senhor que fala isso na sua palavra, que o Senhor dá semente ao que semeia. Eu aumentarei, multiplicarei a sementeira. Sementeira é o saco onde você guarda as sementes. E por que o Senhor vai multiplicar as suas sementes? Se as sementes nas suas mãos estão morrendo, você não vai ao campo semear, porque o campo é de terra, é de areia. O campo não é bom, e a semente vai morrendo, e a gente fica com o paradigma, sem ser quebrado. Acho que a minha semente não pode mudar essa situação, então você não semeia. Quebre esse paradigma. Não existe oração fraca, quebre esse paradigma.
Não precisa pular, não precisa se esgoelar, não precisa dar murro no diabo. Não, irmão, ele é espírito, ele não é de carne e osso, ele não vai nem sentir. Não. Palavra, Satanás, debaixo do meu pé pelo poder da palavra. Ponto, acabou, não precisa fazer fervo. A não ser que você queira, né, dar uma, né? Você gosta, aprendeu assim, vai fundo, irmão. Não tem problema. Agora, se a palavra não estiver aí, você vai levar os IA, irmão. Quem vai levar os IA é você. Porque não é o fato de pegar algo que é bom e jogar no que é ruim. É o fato de a pessoa que vai semear também ser boa. E o boa que eu digo é crer. Lembra de Hebreus capítulo 11? Crer que Deus existe e que Deus é abençoador daqueles que o buscam. Não é pegar a semente e jogar no campo ruim. É crer que o Deus que eu sirvo tem o poder para fazer infinitamente mais do que eu peço. É colocar a palavra em ação, é viver a palavra. Eu tenho um medo. Quem que não tem, respira fundo e vai com medo e tudo. O que vai te paralisar, irmão? O novo te paralisa? Se o novo te paralisa, o que você está pedindo para viver coisas novas com Deus? Se Deus fizer coisas novas, você vai se assustar. Não sabemos o que pedimos, por isso não recebemos. Não recebemos porque pedimos mal. Estamos pedindo para Deus modificar a vida da gente. Aí Deus coloca só situações novas, que muitas vezes são complicadas, são difíceis, são embaraçosas, exigem um pouco da gente de mais esforço, mexe com o brilho da gente, coloca a gente em situações de desvantagem perante os outros, coloca a gente em situações que parece que a gente está mais sendo desonrado do que honrado nas situações, e a gente não percebe que Deus está trabalhando com o novo, para que a gente, nós, eu e você, tenhamos uma nova postura, porque, segundo a palavra de Deus, é impossível Deus colocar vinho novo no odre, no jarro velho, vai estragar o vinho novo, é necessário que o vaso seja novo, ou seja, é necessário que haja transformação no vaso, para que então o que for colocado no vaso não seja perdido. Todas as vezes que a gente começa a semear no Espírito, orando, clamando, falando com Deus, abençoa a minha vida, minha casa, minha família, abençoa essa pessoa, abençoa a igreja, abençoa o ministério, abençoa esse bairro, faz crescer, prospera, traz saúde. Você está semeando, irmão. Você está semeando, entenda a sua oração como uma ida ao campo. Pelos olhos da fé, a partir de hoje, mude isso, modifique isso. É o próprio Deus que fala na sua palavra, Ele se chama, Ele se intitula, eu sou o semeador que vai ao campo lançar a semente da palavra, para achar uma terra boa. E a intenção de Deus, na boca do apóstolo Paulo, é que nós sejamos imitadores de Cristo, ou seja, sejamos também semeadores. Vá ao campo, mesmo que o campo seja ruim, e diga, profetize, estenda a sua mão, fale com Deus, rompa paradigmas. Rompa paradigmas. Está sentado na empresa, está todo mundo em volta de você, você pega teu pratinho, Senhor, abençoa o meu alimento. Fala um pouquinho mais alto na frente de todo mundo, não deixa o medo te paralisar não. Senhor, abençoa cada um que está aqui comendo em volta de mim, não deixa faltar na vida de cada irmão, em nome de Jesus Cristo, que tenhamos um dia de bênção, amém. Primeiro dia, irmão, ninguém vai falar nada, ou no primeiro dia, ou algo novo, ruim vai vir, todo mundo vai falar um monte de você. Agora, espera, quando a tua semeadura de 1 minutinho, 2 minutinhos, todo dia, no seu trabalho, começar a virar colheita na vida deles, quando eles começarem a vir falar com você, rapaz, está acontecendo uns negócios lá em casa, você falou para ter saúde lá, eu estava com uma enfermidade, fui curado, minha família, o poder da palavra tem o alcance que não pode ser calculado, não pode ser medido. Como que você refreia uma palavra que foi lançada com o poder do Espírito Santo? A palavra de Deus, ela fala que o nascido do Espírito, ele é semelhante ao vento. Uma hora está aqui, uma hora está ali, não se sabe de onde vem, não se sabe para onde vai, e assim é a palavra daquele que profetiza no Espírito de Deus. Você fala aqui, mas o Senhor teu Deus movimenta essa palavra por fé para que aconteça lá.
para que a transformação alcance a vida de pessoas. Agora, se você podendo falar, se fizer mudo na tua semeadura, se você como semeador se calar, Jeremias está vendo o vale de ossos secos. Um dia isso aí era o exército de Israel, mas tudo osso seco. O algo novo chegou e é para mal. E Deus fala para ele: você acha que esses ossos secos podem ter vida? E ele, como profeta do Senhor, ele sabe: olha, tem coisas que só o Senhor sabe. Então Deus diz a ele: então profetiza, fala, conclama, chama por fé e existência o que não existe, para transformar o vale de ossos secos. E a palavra de Deus diz que naquele dia se levantou uma multidão. Por quê? Porque alguém não se deixou paralisar pelo novo que chegou sendo ruim. Todas as vezes que a gente entra nessa paralisia que estagna a fé, que nos deixa acomodados, que nos deixa com receio, que nos deixa ponderando demais, pensando demais, refletindo demais em coisas que no Espírito e pela palavra você sabe que é para ser assim, e você refreia seu pé, você não avança, você retém a semente, você não semeia, você está paralisado e nem percebeu. Todas as vezes que é para a gente avançar, a gente começa a achar: mas será que é assim? Será que se eu esperar mais? Será que... Será? Tem gente que usa a palavra será como um escudo, para não tomar iniciativa nenhuma que possa trazer prejuízo, porque afinal de contas ela está enfrentando algo novo, ela não sabe se vai dar certo. Então todas as vezes que a gente enfrenta o algo novo com o será, no mínimo você já está falando com as incertezas do seu coração. Porque o será não é um será de afirmação positiva de quem tem fé. Será assim, conforme a palavra. Não, o será sempre surge com receio. Mas final não é com exclamação, é com interrogação. Mas será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Será que Deus está vendo? Será que é para mim? Eu lembro de uma coisa, de uma situação com um amigo meu, que ele estava desesperado por uma resposta, desesperado, ele me contou as coisas que estavam acontecendo na vida dele. Ele: pastor, me dá uma palavra, eu preciso. E me contou a história, história longa. No meio da história, irmão, eu estava assim já, pensando na minha cabeça assim: Senhor, ele está falando tanto que eu nem sei onde começou, não sei onde vai terminar. O que eu vou dizer para ele? Quando ele parar de falar, eu vou ter que semear alguma coisa. O que eu vou dizer? Uma história, parecia história de terror assim, irmão. Ele ia me assustando. E quando ele começou, eu estava: não, agora eu vou falar que o Senhor é bom. No meio da mensagem, da história dele, eu já estava assim: misericórdia, Senhor, ajuda eu e ajuda ele. Porque o irmão ele quer alguma coisa, ele veio atrás de mim porque ele acha que tem alguma coisa de Deus aqui. E eu preciso dar uma palavra para esse irmão. E aquilo me oprimia, sabe? Vamos resolver esse problema. Cadê a fé? A minha fé estava falhando já. Eu já estava quase pedindo: irmão, ore por mim, que a situação está feia aí, irmão. Minha fé também está meio pequena. Depois da tua história, só Jesus para nós dois. Ele contou a história dele. E aí ele fez assim: e agora, pastor? Dá um conselho. O que eu faço? Sabe o que eu disse para ele? E aquilo foi tão natural, e foi tão assim, do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele trabalha sempre com simplicidade, e na simplicidade ele traz razão para nós, certeza do que fazer e do que não fazer. Eu disse assim para ele, porque ele estava pedindo resposta, Deus não falava com ele. Ele ia para o monte, ele ia para debaixo da cama, ele ia para debaixo do sofá, ele ia para o banheiro, para todo lugar ele falava: me responde. Eu respondi para ele assim: irmão, antes da sua prova, o que Deus falou com você? Deus falou isso. Quando a prova chegou, o que mudou na sua vida? A prova mudou a sua vida ou foi Deus que mudou com relação a você? Ele disse: não, Deus não muda comigo, Deus é meu Deus, Ele só não está falando comigo.
Eu falei, irmão, então qual foram as últimas palavras de Deus para você antes da prova chegar? Quando Deus se calou e não falou mais. Bom, as últimas coisas que Deus disse para mim foi: fica firme que eu não te desampararei nas tuas provas. Eu falei, então, irmão, que resposta que você quer? Que eu te dê, que seja diferente do que Deus falou. Deus já te disse que quando você estiver passando esse algo novo, ruim que você está passando, mesmo que Ele não fale com você, o que vale é o que Ele falou. Ele não vai mudar, porque você está num momento difícil. Deus permanece fiel ao que Ele falou. Ouça com atenção. O que Deus fala é semeadura em nós. E quando Deus fala conosco, Ele está semeando sementes boas em nós, que irão germinar, mesmo que seja um tempo de prova. É só a gente permanecer no caminho e deixar de se tornar uma pessoa paralisada porque o novo chegou. Eu sei que assusta. Esse negócio de hospital assusta. Ficar esperando o laudo de médico assusta. Ver o valor do remédio assusta. Eu sei que assusta. Assusta. Não ter para quem pedir ajuda, o que fazer, assusta. Dá um desespero na alma. E esse desespero faz a fé da gente, que é a coisa que não pode parar. A fé, ela é uma crescente. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, quanto mais eu ler a palavra de Deus, quanto mais eu ouvir e praticar a palavra de Deus, a minha fé se expande. A quantidade das sementes, elas vão se multiplicando. Agora, quando eu paraliso, eu não paro porque eu sou covarde, porque eu tenho medo. Eu estou paralisando a minha fé. E na maioria das vezes nós não percebemos que o que está diminuindo não é coragem, ousadia. O que está diminuindo é a nossa percepção do quanto a nossa fé é poderosa. Porque nós estamos julgando que a nossa fé não tem a capacidade de transformar o que a gente está vivendo. Então a gente para de profetizar, a gente para de adorar. A gente canta. Só que eu quero que você entenda a diferença de cantar e adorar. Cantar, meu irmão, é a coisa mais linda do mundo. Inclusive um papagaio também canta. É só ensinar para ele, ele canta. Agora, do papagaio não surge como uma adoração profunda do seu coração no dia mau que ele está passando. Agora, dos filhos e filhas de Deus, no dia mau, quando eles decidem profetizar, ou seja, declarar que Deus é grande, mesmo passando por situação difícil, não é um canto que sobe, é uma adoração. E a grandiosa diferença de canto e adoração é que o canto você escuta com os ouvidos. E a palavra de Deus diz que quando a adoração de um verdadeiro semeador sobe, Deus, ele percebe com as suas narinas. Ele recebe como um cheiro suave as suas narinas. É como se Deus percebesse o perfume exalado da sua alma no momento difícil, e mesmo assim você continua adorando a Ele. Esse é um momento, irmão, extraordinário. Sabe por quê? Porque com tudo que você tem para parar nesse momento de ser um verdadeiro adorador, você continua sendo um verdadeiro adorador. Você sabia que aqueles anjos que estão diante do trono de Deus, no livro de Isaías, no capítulo 6, que a palavra de Deus fala que eles declaram que Deus é santo, 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 e eles têm 6 asas, com 2 eles cobrem o rosto, com 2 eles pairam no ar, e com 2 eles cobrem os pés. Eles declaram que Deus é santo, 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 e toda a terra está cheia da glória de Deus. Eles estão tão pertinho de Deus, mas tão pertinho de Deus, mas tão pertinho de Deus, que eles são de uma classe diferenciada que assiste direto do trono do Todo-Poderoso. Eles são chamados de serafins. Os únicos que são chamados de serafins são eles, o resto não, o resto é anjo. Eles estão tão pertinho de Deus e exalando esse perfume diante de Deus, que o fogo de Deus passa sobre eles. Eles queimam, eles pegam fogo, eles resplandecem, eles reluzem. E mesmo assim eles ficam na presença de Deus, dizendo que Ele é santo, 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 santo. Olha que extraordinário. Quando alguém passando por prova e por luta, louva aqui embaixo, os anjos dizem: Deus é santo, 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 e toda a terra está cheia da sua glória. Por que eles estão lá tão pertinho de Deus e eles fazem questão de dizer que a terra também está cheia da glória de Deus? É porque existe o poder de Deus operando sobre os adoradores. Quem são adoradores? Pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade. Em espírito é eu saber que Deus é digno de ser adorado, mesmo que o meu dia seja ruim.
Em verdade, é eu adorar a Deus, mesmo que o meu dia, minha situação, meu casamento, minha casa, esteja numa situação complicada. É eu adorar a Deus em verdade, sabendo que quem eu adoro tem o poder e a misericórdia de me ouvir adorar e modificar pelo poder da adoração a situação que eu estou dizendo que Ele tem poder para transformar. Isso é adoração. Não é quando eu clamo a Ele por socorro apenas. Não é quando eu clamo a Ele por necessidade apenas. A adoração é quando eu reconheço que Ele é o que Ele é e Ele faz o que Ele faz, e mesmo que eu esteja perdendo, e mesmo que eu esteja sendo humilhado, mesmo que eu esteja sendo desonrado, mesmo que eu esteja me sentindo esquecido por Ele, eu preciso me manter em adoração, em espírito e em verdade. Adorar até é fácil, mas se manter na verdade, isso que complica para nós. Porque eu me manter na verdade é quando o meu coração fala para mim, na minha terra seca que não está dando fruto, que Deus me abandonou. Mas a verdade é que Deus não abandona ninguém. Adorar é fácil, andar na verdade é que é difícil. É quando você se sente esquecido. É quando Deus fala, a verdade é que uma mãe abandona, mas eu, Senhor, não te abandonarei de maneira nenhuma. A verdade é que Deus não te deixou aqui para sofrer. Ele caminha contigo, o Emanuel, o Deus presente. O fato é que os nossos olhos não contemplam Ele todos os dias. Por quê? Porque nós temos uma tendência a enfrentar os nossos desafios, ir para o campo, que é mau, difícil, terra ruim. Só que nós vamos desarmados do Espírito e em verdade. Nós vamos cantando canções que a gente acha bonito de cantar, mas muitas vezes só são música, não é uma adoração. Porque a adoração vai fluir dentro de você como um grito da sua alma, louvando a Deus pelos seus atributos. Não se esquece de ninguém. Olha que coisa extraordinária! Deus não se esquece de ninguém, Deus não tem Alzheimer. Deus enxerga todo mundo, Deus não faz acepção de pessoas. Olha os atributos de Deus. Quando nós estamos semeando, são essas coisas que nós temos que declarar sobre Deus. Não é para Ele ouvir, é para que tudo à nossa volta ouça a nossa adoração. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas, tudo à nossa volta, cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus e que são chamados segundo os seus propósitos. É você que modifica o mundo à sua volta. Lembra do apóstolo Paulo dizendo? Ele fala isso no livro de Romanos. Ele diz, não vos conformeis com este mundo. Se a vida, se o mundo só está te oferecendo situações novas, mas ruins, não se conforme com elas. Antes, transforme esse mundo pelo poder da renovação. O que é renovação? É deixar de ser um vaso velho e ser um vaso novo. Isso é renovação. Não pode colocar um remendo novo numa calça velha. O novo na calça velha faz da calça velha uma calça velha com renovo novo. Mas é uma calça velha. O que Deus quer fazer com a gente não é fazer da gente um troço meio jogado às traças, remendou daqui, consertou dali, e a gente está de pé assim. Não, estamos lutando, mas nós estamos aí, né? Estamos aí vencendo e perdendo, mas estamos aí. Não é isso que Deus quer. Quebra o paradigma. Estamos aí aos pedaços, estamos aí que não tem adoração, não tem verdade, mas nós estamos aí. Não é o que Deus quer. O que Deus espera de nós é que em espírito e em verdade cheguemos à presença dEle, nem que seja tudo quebrado, mas em espírito e em verdade, para receber dEle essa transformação, para que então a nossa semeadura seja uma semeadura de poder. O Senhor, Ele quer colocar um anel no nosso dedo, vestes novas, nova sandália. O Senhor, Ele quer nos revestir. Lembra do apóstolo Paulo dizendo? Ele fala, Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, ou seja, dentre todas essas coisas, irmãos meus, revistai-vos de toda a armadura do Espírito Santo de Deus, para que vocês possam suportar as astutas ciladas de Satanás. Porque tem um monte de cilada, de prova, de luta, de dificuldade. Não é a vida que é difícil, é que o diabo coloca mesmo. Porque se você não se enxerga como um semeador que vai ao campo, o diabo te enxerga como um semeador que vai ao campo. E ele sabe o poder da semente que você carrega, quando você muitas vezes fica em silêncio e não as usa. E o que ele faz?
tenta espremer, machucar, oprimir, fazendo com que as coisas sejam difíceis, suadas, tumultuadas, controversas e cheias de manifestação demoníaca. É um tal de pesadelo, 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 pesadelo. Ai, não sei o que é, não sei o que é, não sei o que é, não sei o que é. O que você assiste? Irmão, eu bem tranquilo, irmão, bem light. Tenho Netflix lá, assisto minhas coisas. A hora que começa na série lá, eu gosto de assistir os Vikings lá. A hora que já vão para um canto lá, pega uma árvore, joga uns guizos em cima, uns tabaque, eu já pego o controlinho aqui, ó, tuque. Vocês sabem, né, que tem um botão para mutar a televisão, né? Tuque, eu muto. Aí fica só a boquinha assim, ó. Fala aí, mas eu não vou escutar, não quero esse troço dentro de casa. Acabou, voltou a série normal, tranquilo, ligo. Nossa, você assiste Viking. Irmão, nós pais, né? Vivemos uma geração de novos filhos que nasceram escutando Galinha Pintadinha. A maioria das músicas, depois o irmão apaga do vídeo, a maioria das músicas é música de terreiro. Nossa, pastor, capaz, quebra o paradigma, irmão, pega o que eu estou dizendo e vai procurar para você saber. Aí você vai descobrir por que tem um monte de criança que tem pesadelo. Aí eu sonho, tem um homem de branco com um chapéu assim, aí ele todo escurinho assim, você não sabe quem é? Pois é, tem um monte de música infantil que fica evocando essas coisas dentro de casa. Aí a criança passa mal, a gente não sabe o que fazer. A criança dá problema na escola, a gente não sabe o que fazer. Aí a gente está enfrentando o novo ruim que chegou, porque a criança não era assim. A gente não sabe o que fazer. Aí, pastor, eu já orei. Pois é, mas está lá escutando essas coisas há tanto tempo. A semeadura está sendo feita dentro da sua casa, você não percebeu. Os frutos estão nascendo lá. Já chegou a hora de se arrancar a raiz desse troço para nunca mais frutificar dentro da sua casa. O problema da gente é que é a paralisia. Paralisia é um negócio complicado. Irmão, se na sua casa só tem briga por causa do cachorro, briga por causa não sei o quê, não chegou a um raciocínio? Peraí, aqui é casa de crente. Se Jesus estivesse na mesa, não ia ter essa briga toda. Mas está tendo tanta briga e tanta discussão por qualquer coisa. Será que Jesus está na mesa mesmo? Porque se Jesus estiver na mesa, não é para ter briga, porque senão nós seremos expostos. Ele verá realmente quem nós somos. Então o paradigma a ser quebrado é: os olhos do Senhor estão sobre toda a terra à procura dos verdadeiros adoradores, contemplando bons e maus. E não é o fato de você achar que Ele não está na mesa. Ele está no seu coração, Ele conhece você, Ele conhece suas intenções, Ele conhece as minhas mazelas, Ele conhece as minhas fraquezas. O Senhor nos sonda, não nos acusa, mas revela o nosso coração e a nossa maldade, para que possamos pedir perdão dos nossos maus caminhos. Tem que ser quebrado esse paradigma, essa ideia de que nós estamos aqui, Deus está lá longe. Deus é Deus de longe, não de perto. Não, irmão, Ele é Deus de perto mesmo. Quanto mais perto do Senhor, mais facilmente será modificado a terra difícil, a terra estéril, porque é a promessa do Senhor para cada um de nós. O Senhor fala na boca de Ezequiel, o Senhor fala na boca de Jeremias, que os vossos desertos frutificarão, o rio passará por eles e darão muitos frutos. Do que ele está dizendo? Ele está falando de uma maneira subjetiva, que vai nascer flores e frutos no deserto, ou é de uma maneira da alçada que ele enxerga? Deus se enxerga como um ser capaz de fazer florescer um lugar que só tem areia. E o nosso paradigma é Deus afirmando que faz isso. Nós temos dificuldade de orar pedindo para que Ele faça isso nos nossos desertos cheios de areia. Então, se a gente não ora, irmão, Deus não escuta o clamor do nosso coração, o nosso grito, nosso pedido por auxílio. E foi Deus que deixou escrito para nós que você tem que pedir, mas a paralisia te impede até de pedir. Jeremias 33:3: clama a mim, fale para mim, semeie para mim, e eu, Senhor, responderei. Uau! Deus está pedindo para eu falar com Ele dos meus desertos, e eu passo pouco tempo falando sobre o que me incomoda. Eu passo pouco tempo falando sobre como eu queria ver a situação mudada. Eu falo pouco sobre, não, vamos mudar esse negócio. Se te incomoda, é importante para Deus. Se é importante para Deus,
Entra em juízo com Deus e fala com Ele. Fala para Ele que você está tendo dificuldade de entender o que está acontecendo. Fala para Ele que você tem dificuldade de mudar a rota. Sabe, orgulho. Fala para Ele, até porque Ele já sabe. Muitas vezes Deus fica esperando a gente tomar a iniciativa. E Deus é tão gentleman, tão educado, não chega mexendo em tudo. Ele te faz perceber que o coração está sujo. Ele te faz enxergar que a nossa visão é embaçada e limitada. Ele faz a gente entender que na sua misericórdia, o conserto que Ele tem para nós, não é para a nossa derrota, é para a nossa melhora. É para que possamos enxergar de maneira real o que nós estamos vivendo. A palavra de Deus, ela fala para nós que nós devemos estar alinhados com a palavra para que não venhamos tropeçar com os nossos pés em pedras de tropeço. Irmão, se você estiver andando na rua e você vê uma rocha grandona, um paralelepípedo, é lógico que você vai desviar. Só que aqui Jesus, ou o Evangelho, está parafaseando em coisas espirituais. Ele está dizendo que tem muitas pessoas que não andam em espírito, não andam em verdade, e as pedras de tropeço são espirituais e estão diante de nós, no nosso caminho. E a gente tropeça nelas e vive o dia mal, e vive a infertilidade daquilo que a gente semeia, e a gente não percebe. É porque a gente acha que está de pé, mas a gente está caído nessas pedras. A gente tropeça nelas. E a gente acha que levantou, mas a gente continua caído. Porque a gente não identifica o nosso real problema. A gente acha que se defender é a maior forma de luta. Existe quem diga que se defender não é uma forma de luta, mas sim é uma forma de luta. Você se defende. Você vai apanhando, né, enquanto se defende. Mas quem está te batendo vai cansando, né? Meu Deus. E aí, quem está te atacando já está cansado. Agora é o teu momento. Está cansado, você está em pleno vigor, força. É agora, é a hora de você dar o golpe para destruir teu inimigo. A paralisia faz você achar que ainda que você nesse momento esteja sobre vantagem sobre o teu inimigo, a paralisia faz você achar que o teu golpe da oração vai ser fraco. Então a gente começa a desacreditar, escute, a gente começa a desacreditar da potência que é a oração. Pois a palavra de Deus diz que a oração tem poder, e a nossa oração tem o poder de derrubar um exército, o que dirá um inimigo. Nós achamos que estamos num campo de batalha em desvantagem, o inimigo está batendo a gente, a gente quer jogar a toalha. O Senhor chamou a gente para não entrar numa estratégia furada de defesa. O Senhor nos chamou para atacar. O Senhor nos chamou para avançar. E eu não estou falando aqui de emocionalismo. Isso, vamos lá, todo mundo de pé, levante as mãos, quem vai ver. Não estou falando nada disso não. Porque ter emoções é uma coisa, falar palavra vazia é outra coisa. Agora, quando parte do nosso espírito, como um gesto de adoração a Deus, eu vou reagir ao que o diabo está fazendo. É diferente. Quando alguém aqui embaixo fala para Deus: Senhor, eu estou cansado de viver essa situação, parece que o Senhor não está aqui, mas eu vou buscar o Senhor aqui para minha casa. Eu vou fazer alguma coisa para mudar isso aqui. É diferente. Lembra quando Jesus Cristo, ele é tocado pela multidão e ele não fala nada? Tem uma multidão tocando em Jesus e Jesus fica em silêncio. De repente, uma mulher que está passando uma dificuldade terrível na sua vida, está doente, ela diz no seu coração: não preciso nem falar com ele. Se eu chegar perto a tal ponto de eu tocar nele, eu creio que nem ele olhando para mim, nem ele falando comigo, ele é tão poderoso, porque eu acredito no poder dele, que se eu conseguir chegar perto dele e tocar na roupa dele, eu vou ser curada. Quando ela toca na roupa de Jesus, Jesus para. E aquilo é um paradigma para a multidão, porque Jesus diz: alguém me tocou. E os discípulos olham e dizem: mas mestre, tem uma multidão, está todo mundo tocando no Senhor. Então Jesus diz, quebrando o paradigma: pois é, mas tem uma aqui que me tocou em espírito e em verdade. Porque quando é em espírito e em verdade, de mim flui uma semente chamada poder, que muda a terra ruim,
A mulher doente se transformou numa mulher curada naquele exato momento. Por quê? Porque ela foi ao campo semear, e na fé dela ela creu que Jesus pode fazer. É assim também com cada um de nós. Não julgue o que Deus pode ou não pode fazer baseado na experiência de vida que você tem ou no que você sabe sobre Ele. Deus, Ele é muito maior do que a nossa mente humana pode captar sobre Ele. Deus está em lugares remotos da face da terra que a gente nem no Google consegue chegar. E Deus, Ele está fixado, apaixonado, tem prazer em se revelar a cada um de nós, fazendo a gente conquistar algo extraordinário. Conquistar a capacidade de transformar situações pelo poder do nome de Jesus. E é isso que eu vim pregar para você nessa noite. Que sim, você é vitorioso, mas pega as tuas luvas e coloca no punho. Sim, você é um semeador, mas pega o teu cesto, a tua sacola, o teu pacote de semente e vai no campo e semeia. Mas eu não consigo, é muito desafio, eu não enxergo nem o chão para pisar. Fecha os olhos, não enxerga. Porque esse é o princípio da fé. A fé, ela não é manifesta quando você vê, a fé é manifesta quando você crê. E o crer não depende dos olhos. Não foi Jesus que disse para Tomé? Tomé, você só crê se você visse, você pediu para mim, ó, estou aqui diante de você, agora você está me vendo, agora você diz, tu és o Cristo, Filho de Deus. Então Jesus vira e quebra o paradigma de novo. Jesus diz, pois é, só que bem-aventurado, melhor é quem não vê o terreno ruim, mesmo sendo ruim, e vê para o terreno já como se ele fosse bom. Melhor é crer sem ver. E esse é o princípio da fé. Porque depois que acontece, é fácil crer. Até um sem fé, um ateu crê. É por isso que a fé não é para qualquer um, é para todos. Mas não são todos que a desenvolvem de maneira capacitória a mudar situações normais do cotidiano. Quer ver? E para a gente orar. Você tem a tendência de pôr a mão no motor do seu carro e abençoar o motor do seu carro? Você tem a tendência de pegar o botijão de gás, abraçar ele e falar assim, esse mês você não acaba, você vai durar uns 3, 4, 5, 6, 7. Você tem? Ah não, isso é bitolagem. Não, irmão, isso é quebrar paradigma. Deus é Deus sobre todas as coisas, e todas as coisas foram criadas por Ele, dele, por Ele, são todas as coisas, e o poder de Jesus está em todas as coisas, inclusive em mim. E eu tenho que colocar isso para fora, semear. Eu tenho que tocar nas coisas, eu tenho que falar com Jesus sobre as coisas, eu tenho que estender a mão sobre as coisas. Oxe, você passa lá na frente daquela escola particular, teu sonho é ver teus filhos lá, você passa lá e você semeia, se der para os meus filhos estudar aqui, estende a mãozona lá, irmão, está passando de carro, estende a mãozona, em nome de Jesus, meus filhos vão estudar aqui, não sei quando, mas vão. Escute, todas as vezes que alguém decide romper com o natural, é levantado um memorial diante de Deus, para que Deus não se esqueça da sua oração. O que é um memorial? Chega na entrada de uma cidade, vai aí, qualquer cidade aí, tem lá um mural, escrito o nome da cidade. É um memorial, de que agora você chegou naquela cidade. Deus levanta um memorial da tua oração, uma lembrança de que dentro dos propósitos que Deus tem, aquilo que você levantou como um memorial é importante para você. Então Deus vai no meio dos seus planos fazer com que as coisas cooperem, para que no momento certo, oportuno, teus filhos entrem naquela escola. E se não acontecer dessa maneira, outras coisas irão acontecer. Porque tem gente que diz assim, eu semeei uma vez. Uxi, você acredita tanto que semeou uma vez? Aí Jesus quebra o nosso paradigma, e Ele diz na sua palavra, nos evangelhos, aquele que semeia pouco, colhe pouco, depois não reclame. Agora aquele que semeia muito, estou orando aqui, estou orando ali, estou orando ali, estou olhando aqui, estou orando ali. Irmão, às vezes eu peço pizza lá em casa, os irmãozinhos vêm na chuva. Ô irmão, e aí, como é que está o dia hoje? Nossa, hoje estamos na chuva aqui, que está complicado, está demorando as entregas. Irmão, vai na paz, Deus abençoe o teu dia. Cuidado com a sua vida, que é mais importante que a pizza. Deus vai guardar você, vai em paz. O irmãozinho vai embora. Eu não sei nem o nome, eu sei que a pizza é boa. Mas semeei
semeei. Ô irmão, um determinado momento da vida desse camarada, uma freada, ele vai falar assim: urra, ainda bem que o irmão lá falou para Deus guardar minha vida. É assim que Deus faz. O testemunho acontece sem você estar presente. Nós só somos o semeador. É a palavra de Deus que diz que não é importante quem semeia, não é importante quem rega. Importante é Deus que dá o crescimento.